Muy bien. Entonces, como les comentaba, bueno, mientras que hablo acá, no voy a poder dar admisiones a las personas. Una vez que termine, entonces puedo dar admisiones. Bueno, para nosotros es un gusto haber pasado con ustedes estos meses en cuarentena, encerraditos en casa. Eso fue una idea del grupo, principalmente de algunos estudiantes que querían que no nos aisláramos. Entonces se retomaron los seminarios de investigación que realiza el grupo de ictiología y en un ciclo que lo llamamos Ictiólogos en Cuarentena. Este ciclo ha sido muy fructífero por la cantidad de personas, investigadores y temas que trabajamos. Comenzamos con Silvia López y Sebastián Muñoz, que nos hablaron sobre los repoblamientos. Nosotros comenzamos en abril, a comienzos de abril. Luego hablamos un poco de los sonidos de los peces, particularmente el canto del bocachico. Luego María Fernanda Arboleda, Daniel Valencia, Juliana Herrera y Ruth Carmona nos hablaron de todo lo que se está estudiando sobre la población de Oriconeni. Kelly Rivera y Jessie Rondón nos hablaron un poco sobre elementos de ecología esenciales para el estudio de los peces. Luego Juan Guillermo Espina nos habló sobre tips para el registro fotográfico en peces, particularmente en condiciones de campo. Luego la profesora Edna Márquez de la Universidad Nacional nos habló sobre filogeografía del género Pseudopimelodus. La profesora Luceneda Ochoa del Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo nos dio dos charlas, una sobre Trichomicteridae, evolución y biogeografía, y otra sobre delimitación de especies y patrones biogeográficos de astrología. Posteriormente, Alejandro Londoño Urbano, del Museo Nacional de Río de Janeiro, nos habló sobre la historia del Oricarine, taxonomía sistemática y vacíos en el conocimiento. Luego, el profesor Ballén, del Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo, nos habló sobre el redescubrimiento de la fauna fósil de peces continentales del Mioceno en el norte de Sudamérica. Henry Agudelo nos contó la historia, la hermosa historia del género Carassidium, profundizando en sistemática y biodiversidad. Luego, Carlos de Nascimento, del Instituto Alexander von Humboldt, nos habló sobre las colecciones de peces, en particular del inventario de ictiofauna en Colombia. El profesor Francisco Provenzano, de la Universidad Central de Venezuela, nos habló sobre las especies del género Quetóstoma como un grupo de estudio. Y luego Nathan Luján, retomando el tema de los corronchos del Museo de Historia de Nueva York, nos habló de cómo ser un corroncho, nos habló básicamente de elementos físicos, de las formas, todo un tema asociado con la morfología funcional del grupo. Luego el profesor Carlos García Alzate nos habló sobre la montaña más alta del borde del mar, la historia contada por los peces. El profesor Roberto Reis, de la Universidad Católica de Río Grande del Sur, nos habló sobre la megadiversidad de peces de agua dulce y los megadesafíos para la conservación. El profesor Carlos Lazo, del Instituto Alexander von Humboldt, nos habló sobre los peces cavernícolas de Colombia, diversidad y conservación. Y hoy el profesor Carlos Lima, de la Universidad de Campinas, nos va a hablar de la familia Riconidae, un título un poco formal, estado actual del conocimiento. Entonces nos va a contar un poco hoy, como última charla del ciclo, de los avances que se tienen en el conocimiento de esta familia. Pues bien, este ciclo nos ha permitido reunirnos durante un poco más de 3 meses. Agradezco a nombre de la Universidad de Antioquia, a nombre también de la Asociación de Ictiólogos Colombianos, a todas estas personas que dedicaron tiempo para preparar estas conferencias, para compartir con nosotros el conocimiento que han logrado. En total se dieron 20 conferencias, participaron 20 conferencistas, 18 conferencias, 2.500 asistencias con un promedio de 120 personas por charla y cerca de 10 países. Tuvimos un público conformado con una altísima diversidad de personas, de ictiólogos y de ictiólogos muy jóvenes, compartiendo, haciendo preguntas a los diferentes conferencistas. Entonces, muchísimas gracias. A pesar de que hoy es la última charla del ciclo de ictiólogos de cuarentena, esto no es un adiós, esto es un hasta luego. En septiembre, damos inicio a un ciclo nuevo que se llama Discusiones en Ictiología, y el primer tema que vamos a tratar, este ciclo va a ser mensual, nos vamos a reunir todos los viernes en la tarde
para hablar de temas importantes en el estudio de los peces. El primero de ellos va a ser diseño experimental en estudios de ictiofauna. Se va a manejar el esquema de simposio. Este va a ser un mini simposio, porque va a ser un simposio de 3 horas, en donde diferentes especialistas en diferentes áreas de la ictiología nos van a contar algunos tips sobre cómo diseñar buenos diseños, realizar buenos diseños experimentales para responder nuestras preguntas de investigación. Entonces, los esperamos. Esto va a ser la última semana de cada mes. Nos vamos a reunir. Por el momento, esta es la próxima reunión en septiembre. Muy bien. Entonces, para retomar nuestra conferencia de hoy, entonces el profesor Flavio Lima, de la Universidad de Campinas, nos va a hablar de la familia Briconidae, el estado actual del conocimiento. El profesor Fabio Lima es un ictiólogo, taxónomo, sistemático, principalmente se ha enfocado en peces de agua dulce, particularmente en el orden Carassiformes. Él es un biólogo egresado de la Universidad de Sao Paulo e hizo su maestría y su doctorado en esta misma universidad. Es un colaborador asiduo de muchos de nosotros, es un colega muy conocido por las colaboraciones que nos ha brindado, y permanentemente estamos en contacto intentando resolver temas asociados en particular con el grupo de los bricónidos. Muy bien, entonces como él mismo lo mencionó, en esta charla él va a intentar responder todas las preguntas que nadie se ha atrevido a hacer sobre el grupo de los bricónidos. Y sin más, le doy la palabra al profesor Flavio Lima, agradeciéndole el tiempo que dedicó para preparar esta charla y para acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, profe, y voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda compartir la suya. Bien, muchas gracias pela... ¿No puedo escuchar? Sí, lo estamos escuchando. ¿Ya? Sí. ¿Está? Ah, perfecto. Primeramente, muchas gracias pela invitação, professor Luz. É um grande honor de poder participar desses seminários. Então, bem, vamos começar a falar sobre os bricônidos. Então, déjame acá. Es la primera vez que voy. Tranquilo. ¿Ya? Muy bien, está cargándose, sí. Sí, claro, perfecto. Listo, perfecto. La primera vez es siempre más difícil. Sí. Déjame ver. ¿Ya? Sí, muy bien, ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. ¿Puede ampliar la pantalla, poner en presentación el PowerPoint? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, mi presentación es... Bien, profesor Luz ya ha hecho una presentación de mi persona, pero para los que no me conocen, soy pesquisador de Universidad de Campinas, de Unicamp, hace algunos años, ¿no? He hecho mi maestría y doctorado y también postdoctorado en São Paulo, en la Universidad de São Paulo, recorrentemente sobre el tema de los bricónidos. Pero cuando empecé a trabajar sobre el grupo, no tenían este nombre, no era una familia reconocida, y eso es lo que vamos a empezar. Entonces, el nombre de mi charla es La Familia Bricónide, Estado Actual de Conocimiento, que como profe Luz comentó, es un título muy formal, también hay ese título no tan formal, todo lo que usted gustaría de saber sobre las doradas, pero tuve miedo de preguntar, entonces ahora es el momento. Entonces, Se cayó. 4 géneros. Que incluye el género bricón, por supuesto, el género salminos y también 2 géneros monotípicos, que son
los géneros Quilobricon y Enoquilus, que são essas duas espécies solamente, que são, Enoquilus é uma espécie de leste de uma cuenca de leste de Brasil, e de Quilobricon é de uma cuenca de Pacífico, de Peru e Equador, que vamos falar mais adelante sobre estes gêneros. Bem, histórico sobre a família Briconidae. Temos que começar claro, quando começamos a reconhecer a família Briconidae, porque isto não é hecho tão recente, tão antigo, em verdade, é bem recente, né? A classificação, o reconhecimento de que Bricon e Salmino seriam espécies relacionadas é algo que há algumas coisas na literatura antiga do século XIX e também no século XX, pero mais formalmente, a primeira vez que isso é realmente mencionado com uma certa ênfase na literatura foi por o ictiólogo estadunidense Tyson Roberts. Então, aqui há uma foto de Tyson, está com Heraldo e Naércio. Heraldo de Britsky e Naércio Menezes, em São Paulo, assim como 10 anos. Sua tese de doutorado na Universidade de Stanford, quando era estudante lá, George Myers era seu orientador, foi sobre a osteologia de salminos e alguns outros gêneros de caraciformes. E Tyson tinha a opinião que Bricon e salminos eram superficialmente similares, pero que em verdade não eram muito relacionados. Acá mostro na dibujos de crânio, dos dibujos é sacado do trabalho de Tyson, de 69, e o outro é um dibujo que muitos de vocês conhecem, porque está no clássico trabalho de Weizmann. De fato, o trabalho de Tyson também é um clássico. E há uma similaridade, claro, em muitos aspectos osteológicos, mas há diferenças importantes na osteologia dos dois gêneros. Então, a relação de los dois gêneros por osteologia solamente era uma coisa como que equívoca. Pero seguindo, Jacques Géry, o ictiólogo francês muito famoso que trabalhou com a ordem Caraciformes, ele foi o primeiro que, em verdade, propôs uma classificação, uma subfamília, em verdade, Briconini, que incluía Bricon e salminos, pero não só eles, pero também cálceos, que hoje sabemos que não tem nada a ver, eles têm sua própria família, né? Tripórteos e Lignobricon. Então, tinha uma visão um tanto diferente do que temos hoje. Gordon Hawes, que foi um ictiólogo inglês que trabalhava em Museu Britânico, ha hecho um trabalho em 1982 muito importante sobre a taxonomia de Bricon, e também pensava que Bricon era provavelmente relacionado com cálceos e com tripórteos. Provavelmente a principal razão pelo qual muitas pessoas pensavam que tripórteos era relacionado com Bricon é que têm um arranjo de la dentição do premaxilar muito similar. Em verdade, é indistinguível e é único, em verdade. O arranjo de la dentição em 3 hileras de dientes, como esse arranjo, é único para esses dois gêneros. Não há outros gêneros em Caraciformes. Há outros gêneros que têm 3 hileras de dientes, pero não com o mesmo tipo de arranjo que se vê que há em Bricon em tripórteos. Então, pero as filogenias moleculares não refletem essa relação que se pensava, que Géry e Hawes pensavam. Começando por Ortiz e Meyer, em 1997, essa é a primeira
filogenia molecular publicada para a Ordem Carassiformes, e é a primeira que já encontra Bricon e salminos como cercanamente relacionados, sendo como num clado monofilético. Na filogenia publicada alguns anos depois, em 2005, por Calcanhoto e colaboradores, também recuperou o mesmo, com uma filogenia muito maior, mas com sequenciou mais pares de bases de outros genes, e muitos mais táxons, e também recuperou essa uma relação de salminos com Bricon, então, indicando que sim, seriam cercanamente relacionados. Bem, seguindo, temos a Gran Filogenia, que foi publicada por Marcos Miranda, de Argentina, em 2010, e em esta filogenia, que é morfológico, somente com dados morfológicos, salminos e Bricon não estão no mesmo clado, mas não são tão proximamente relacionados. Salminos seria mais relacionado com os ancestros com os Cynodontidae e com Agoniates, com a subfamília Agoniatini, que não é mais reconhecida do que propriamente com Bricon. E Bricon e Triportius, morfologicamente, seriam sim um grupo. Então, é um resultado diferente dos resultados moleculares. Bem, modestamente, isso foi uma coisa similar ao que encontrei em uma filogenia que há hecho em teses, uma filogenia que não publiquei nem pretendo publicar jamais, pero é interessante porque eu incluí alguns caracteres morfológicos que não foram analisados por Marcos, recuperei uma relação similar pero não igual, pelo similar ao que ele recuperou, Bricon, na relação, no caso não de grupos irmãos de Bricon e Triportius, pero cerca, bem cerca, aí, salminos não seria grupo irmão de Bricon tampouco. Bem, avançando um pouco mais, temos a Gran Filogenia Molecular, publicada por Cláudio Oliveira e colaboradores, em 2011, e aqui sim, mais uma vez, e dessa vez, talvez de forma decisiva, Bricon e salminos são recuperados como um grupo não filético em Triportius, pero Triportius não participa desse grupo. Triportius seria mais relacionado com Graulisoma, Crupeocarax e Agoniates. De fato, há caracteres morfológicos que também suportam isso. E é em esse trabalho que a família Briconide, se vocês miram a imagem, está Briconini, pero em esse trabalho elevam a subfamília Briconini à família Briconide. Por fim, em 2019, Marcos Miranda, outra vez, publica na Filogenia desta vez de Carassiformes, pero usando tanto os dados moleculares como os dados morfológicos, e sim, com a combinação de dados morfológicos e moleculares, suporta a conclusão molecular de que salminos e Bricon são um grupo monofilético, seriam a família Briconidae. Então, isso se queda, enfim, consensual em la taxonomia. Então, passamos definitivamente para os poucos que ainda não acceptavam, passamos a emplear Briconidae nessa composição, incluindo estes gêneros, salminos, Bricon, lo Bricon é Noculus, que vamos falar mais a respeito mais adelante. Então, começando com o gênero Bricon, e quando falamos de Bricon, temos que falar sobre Quilobricon e Enoculus também, e vamos ver por quê. Então, a diversidade do gênero. Aí, na filogenia molecular, do grupo de Cláudio Oliveira, AB et al., de 2014, que tem como 20 espécies, que é quase metade das espécies de Bricon,
reconhecidas como válidas hoje. É muito interessante porque Bricon não é monofilético molecularmente. Salminus é um clado dentro de Bricon. Isso é bem surpreendente se pensarmos morfologicamente, porque, claro, Bricon não é um gênero relativamente heterogêneo, há muita diversidade, incluso morfológica, dentro do gênero, pero assim mesmo é um pouco surpreendente, porque há caracteres que suportariam Bricon provavelmente monofilético, pelo menos em relação a salminos, né? Salminos, sim, não há dúvida, porque são todos muito similares entre si, então não há dúvida nunca houve dúvida sobre o monofiletismo dos salminos, pero o fato é que, se podem mirar, os salminos é um clado, há um clado de espécies todas de América do Sul transandina e de Mesoamérica, de Bricon, que é o grupo hermano de salminos e os demás Bricon. Então, é contraintuitivo se pensamos só por morfologia, pero isso, em verdade, é um resultado que já aparecia em outras filogênias moleculares mais antigas, com menos representação do gênero. Então, não é que era completamente surpreendente, pero se queda confirmado com essa análise mais completa. Então, isso é como dizer, se miramos isto, é como dizer, ou é todo salminos, ou é todo Bricon, porque, claro, se salminos está dentro de Bricon, há que cambiar a nomenclatura, pero isso vai eventualmente ter que ser hecho em algum momento. Pero seguimos falando só sobre Bricon, senso mesmo agora sabendo que não é monofilético, né? O mais conveniente para falar sobre Bricon é dividir geograficamente em dois componentes, que seriam os Bricons de América do Sul cisandina e Mesoamérica, de cisandina, desculpem, e os Bricons transandinos e de Mesoamérica, porque são dois componentes biogeograficamente bem aislados e distintos, pero claro, sempre a realidade biológica pode ser um pouco mais complexa, e vamos falar sobre isso também. E também porque há uma diferença no conhecimento desses dois grupos. Então, começando sobre os cisandinos, os Bricons cisandinos, porque hoje são mais, podemos dizer que são mais conhecidos, em grande parte por os estudos que taxonomicamente, porque os estudos que eu desenvolvido nos últimos anos, né, que culminaram com a publicação de uma monografia grande em periódicos Zotax em 2017, em que ha hecho a revisão das espécies cisandinas, excepto por Bricon peso, que é um complexo de espécies que vamos falar mas ao final depois de todas as demais espécies. Então, hoje podemos dizer que as espécies cisandinas são bem conhecidas. Isso não significa que já sabemos todo o que há para saber sistematicamente. Há ainda muitas questões, pero pelo menos temos uma boa ideia da diversidade agora. Então, dividindo os Bricons cisandinos mais ou menos em grupos monofiléticos, ou pelo menos com uma certa ideia filogenética, poderíamos começar com as espécies de leste de Brasil, que há um grupo de espécies que são em verdade, muito similares entre si. É um pouco difícil, em verdade, separar, distinguir, diagnosticar essas espécies, não é muito trivial. Felizmente, a maioria é alopátrica, ocorre em rios específicos. São endêmicas das cuencas de leste de Brasil, desde sul de Bahia hasta Rio de Janeiro e São Paulo, em leste de Brasil, em Rio Paraíba do Sul, hasta as cercanias da cidade de Salvador, em Bahia. Há como 8 espécies reconhecidas atualmente nessa área. E há dois padrões principais que estão ilustrados acá, com Bricon roese de Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, em Brasil,
e abajo em briconopalinos, que é de Rio Paraíba, da cuenca de Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, Minas Gerais, e Rio de Janeiro, em Brasil. Então, arriba é o que chamamos as espécies que têm o hocico longo, e abaixo são as espécies que têm o hocico mais redondeado, mais curto. Então, essas espécies estão nessas cuencas, que acá há um mapa que mostra a distribuição de algumas espécies. Então, se pode ver que esses pontos são de colores diferentes, são sacados da revisão que eu publiquei, a monografia. São muitas vezes alopátricas, aí estão em cuencas diferentes, das diferentes espécies. Há alguma sintopia de algumas espécies, mas é limitada. Essa é a espécie que na foto é bricon vermelha, que é uma espécie que está em peligro de extinção, que é endêmica do rio Mucuri, que é um rio relativamente pequeno de sul de Bahia e leste de Minas Gerais. E quando falamos sobre os bricons de leste, temos que falar sobre Enochilus, porque Enochilus é um gênero monotípico reconhecido, pero na evidência molecular e, em verdade, a morfologia também, indica que é uma espécie desse grupo. Em verdade, foi reconhecido como um gênero diferente porque tem uma morfologia dentária muito distinta. Tem esses dentes são comprimidos lateralmente, que é diferente da morfologia normal de dentes de bricon, que são mais robustos. E tem só 2 séries de dentes lá em lo premaxilar, que é também distinto da condição que eu já mostrei, típica de bricon, que são 3 dentes. Então, por isso, por muito tempo, Enochilus foi considerado uma espécie de afinidade incerta filogenética, até que em 2004, Castro e colaboradores publicaram um trabalho onde demonstraram que era relacionado aos bricon. E de fato, com as filorrênias moleculares, demonstram que está relacionado com as espécies de leste, que é uma espécie que ocorre nas cuencas de leste do Brasil, em verdade, é endêmica da porção superior do Rio Doce, em Minas Gerais, em Brasil. Bem, seguimos com outras espécies, agora movendo geograficamente para espécies que estão em norte da América do Sul, na cuenca amazônica Orinoquia, que ocorrem em Colômbia, em Peru, em Equador. Então, não só espécies que são endêmicas do leste do Brasil. Poderíamos falar de um bricon sensu estricto, pero não é, que são os bricons que pertencem a um grupo que é bem distribuído nessa área, que parece ser monofilético, segundo as evidências de moleculares, e também é coerente com a morfologia. Então, pensamos em esse grupo que seria bricon, talvez sensu estricto, né? Poderíamos dizer assim, porque a espécie tipo bricon falcatus pertence a este grupo, a espécie tipo do gênero bricon, com bricon amazônicos. Bricon amazônicos é uma espécie bem distribuída em la cuenca de Amazônia e cuenca de Orinoco, em las porções bajas delas 2 cuencas. Acá temos um mapa, excepto por la cuenca de Tocantins, a leste, que é outra espécie, bricon golden. Os pontos rojos são todos bricon amazônicos. Então, podem mirar que tem uma distribuição bem ampla em Brasília, hasta Bolívia, Peru, há em Colômbia também, mas não há muitos pontos em Colômbia, há em Venezuela, simplesmente porque quando eu fiz a revisão, eu não havia visitado as coleções colombianas, por isso praticamente não há pontos, mas está bem distribuída também tanto na Orinoquia como na Amazônia de Colômbia, pero em las partes da porção baja de los rios, não perto do Piedemonte. Seguindo outra espécie que é bem conhecida é bricon falcatus, que também é uma espécie que tem uma ampla distribuição, hasta mais ampla do que amazônicos.
É uma espécie que, quando a hecho publicado minha monografia, era um grande problema, e aún é, porque tem uma variação muito grande ao longo de sua distribuição. Mas é difícil, é muito provavelmente politípica, e há dados, incluso moleculares, que levam a pensar isso, pero morfologicamente é difícil separá-los porque há muita sobreposição na variação, que há variação, muita diferença em la coloração, no padrão de coloração, em la forma do corpo, pero em alguns contextos também, como das escamas, pero é difícil entender geograficamente. E há algumas delas da variação, como por exemplo a variação de color, parece que há um componente inclinal, ou seja, a variação é contínua, não é uma variação discreta. Então, isso hace muito difícil reconhecer, por lo menos morfologicamente, essas possíveis espécies crípticas que haveriam em Bricon falcatus. E se miram um mapa de distribuição, essa distribuição imensa, porque há em grande parte da Amazônia, se vocês miram essa distribuição, é bem diferente da distribuição de amazônicos, porque amazônicos é uma espécie que está mais na calha do rio Amazonas e na porção de los rios de água branca, e falcatus não. Falcatus é uma espécie que claramente prefere las cuencas de água clara ou, em alguns casos, de água negra, que não é uma espécie de água branca, por isso evita, não está quase cerca dos sistemas de Amazônia Central ou mesmo em Orinoquia, embora os pontos estejam concentrados muito no rio Orinoco, está sempre em los tributários, não raramente no próprio Orinoco. Bricon hilari, que é também uma espécie que tem uma distribuição interessante, que é disjunta, que está em Amazônia e na cuenca amazônica, em Bacia Platina, perdão, em Paraguai, no Rio Paraguai, principalmente, maiormente. Também em Amazônia, em oeste de Amazônia, em Peru, Equador e Colômbia. Pero provavelmente a população de Amazônia é uma espécie distinta da população de cuenca de Paraguai. Alguma diferença morfológica, e penso que se a ser que um estudo molecular muito provavelmente vai comprovar isso. Então, essa é uma outra coisa que ainda precisa ser bem melhor estudada entre as espécies de Bricon cisandino. Bricon melanopterus, que é uma espécie solo de Amazônia, que está na parte baixa da Amazônia, é uma espécie que é muito uniforme em sua distribuição, ao contrário de falcatus e de hilari, não há quase nenhum, não há diferença morfológica expressiva, geográfica. É bem claramente uma espécie que não há por que suspeitar que há mais que uma coisa aí. O que é muito interessante é que acerca de melanópteros é que ocorre em sintopia em algumas áreas com amazônicos ou com falcatus, mais raramente, e há um certo mimetismo. A população social, das populações de amazônicos e de falcatus que quando co-ocorrem com melanópteros, tendem a ser similares em coloração a melanópteros. Melanópteros não variam, os que variam são amazônicos e falcatus. Isso é bem interessante. E as distribuições, na verdade, muito similares de amazônicos, estão na parte baixa da cuenca Amazônia, principalmente nos rios associados aos rios de água branca. Briconuite, esta na foto, uma das fotos do muchacho que aparece é Alejandro Linares, de Medellín, que é um pescador profissional, alguns de vocês provavelmente lo conhecem, que tem muitas fotos bonitas de los bricons de Colômbia. Então, há outras fotos dessa apresentação que são de... Este briconuite é uma espécie que alguns devem conhecer, porque é uma espécie endêmica de Orinoquia, que está em solo, portanto, em Colômbia e Venezuela. É principalmente mais comum no Piedmont. É uma espécie que é muito
cerca relacionada a Bricon hilari, pero tem essa banda oscura sobre ao longo de todo o corpo. Agora temos, como dizer, espécies pouco que já não são os bricons típicos, não são no senso estricto que estão nessa área de norte de América do Sul cisandina. Uma espécie muito enigmática, muito interessante é esta, Bricon coquenani, que foi descrita por Steindarner em 1915. Essa espécie era solocolossina, conhecida do rio Cuquenan, que é um rio que nasce na Gran Sabana do sul de Venezuela. Era só conhecida da série típica, que foi coletada pelo ictiólogo americano John Heisman, que foi um estudante de Carl Eigenmann. Pero Heisman, nesta época, estava trabalhando com Francis Steindarner, o rival de Eigenmann. Ele teve problemas com Eigenmann, né? Brigou com Eigenmann, de fato. Não a briga está por escrito nas páginas de aulas de Carnegie Museum. Levou a coleção que ha hecho no que hoje é o estado de Roraima, Brasil e sul de Venezuela, para Viena, onde foi estudado, foi lá de verdade, foi o último estudo que ha hecho Steindarner antes de morrer. E descreveu esta espécie de Coquenan, que hasta pouco era só conhecida pela série tipo que está na coleção de Viena. Esse é o lectotipo. Os demais da série tipo são juvenis pequenos. Não foi novamente colecionada a Carlos Lasso, que colecionou na Gran Sabana no final dos anos 80, não sucedeu em coletar mais nenhum exemplar. O que é muito interessante é que recentemente eu recebi de Efraim Ferreira, o professor do Instituto de Pesquisas da Amazônia de Manaus, uma foto sacada de um exemplar pescado por os índios Yanomami na terra Yanomami, do lado em Roraima, Brasil, na cuenca do Rio Branco, e certamente é a primeira foto de recém-coletado Bricon coquenani, pero está em cuenca de Branco, né, não do Orinoco. E é como se pode ver, um peixe bem hermoso, com as aletas rojas. Então, é o primeiro registro desde a descrição original. Há mais essas duas espécies agora falando ainda sobre as espécies andinas, essas duas espécies são bem interessantes, que é Bricon coxey e Bricon stosmani. Essas espécies são muito provavelmente espécies irmãs. Elas compartem uma característica da série infraorbital que não é completa, não é cerrada, ela é completa, tem todos os ossos, pero há uma distância entre o osso anterorbital e o osso supraorbital, o que não é comum, porque em los demais Bricon, a serra é cerrada, há contato entre o supraorbital e o anterorbital. E tem uma mancha oscura em lo opérculo, também é uma característica que compartem. É interessante porque são espécies de piedmonte. Bricon stosmani está solo em la cuenca del Maranhão, em Peru. Bricon coxey ocorre maiormente na cuenca de Pastaza, de Tigre, de lá a cuenca, a porção alta em Equador, pero há também em Peru. Acá há mapa que se pode mirar aqui. Então, não estou claro, não nas porções mais altas, estão hasta 2.000 metros de altitude, pero são espécies de piedmonte ou dos vales andinos, são espécies podemos dizer de peixes, são bricons andinos. O que é interessante é que, por alguma razão, não há nenhuma espécie registrada de piedmonte de Colômbia, desse grupo, na Amazônia, pelo menos. Não há, seria de imaginar que poderia haver uma espécie em Colômbia, mas não há registro, hasta agora, pelo menos. E para terminar, os bricons cisandinos, temos que falar sobre Bricon peso. Bricon peso é a única espécie que eu não abordei em minha revisão, minha monografia, então se queda ainda a taxonomia, a princípio é uma espécie monotípica, seria uma espécie monotípica de ampla distribuição em las Guianas, na cuenca da Amazônia e em Orinoquia,
Pero há estudo que estou desenvolvendo há tempo, temos que terminar e publicar, quizá agora com a quarentena se pode fazer isso, com a Ângela Zanata, da Universidade de Bahia. Então, há muito tempo, estamos fazendo uma revisão, e há, de fato, são 5 espécies, que têm distinção de coloração e outras coisas também, outras cositas. Então, são por lo menos 5 espécies de Bricon do complexo peso, 4 são novas, não estão descritas aún. Então, cada uma dessas fotos é uma espécie distinta, que se vocês mirarem bem, então vão perceber que a diferença na coloração da aleta caudal e da coloração da aleta adiposa, que são as características mais proeminentes que distinguem as diferentes espécies de Bricon peso. Os pesos são sempre Bricon de pequeno tamanho, né? Ano passado, há um trabalho com sequenciando citocromo com COI, hecho por pesquisadores acá de Brasil, de Mato Grosso, a Rude et al. De 2019, e essa é a rede de haplótipos, e encontraram 7 tipos, né, moleculares de Bricon peso. Desses 7 tipos, 4 correspondem a espécies novas que eu e Ângela já havíamos identificado, pero 3 delos hapotipos não, seriam coisas que chamaríamos simplesmente de Bricon peso. Então, há uma divergência acá que molecular que não há reflexo em la morfologia, possíveis espécies crípticas, pero pelo menos no que eu e Ângela podemos examinar, não há como identificá-los morfologicamente. Seguindo agora, para falar sobre os Bricon de transandinos e mesoamericanos, em verdade. Então, esta é a porção do gênero que há ainda há mais do que ser taxonomicamente, ainda muito mais problemas. Começamos com uma espécie que, em verdade, não é uma espécie. É interessante porque não é uma espécie solo é uma espécie compartida entre a América do Sul cisandina e a América transandina, que é os Bricon polylepis. Bricon polylepis foi descrita por Moscou Morales, um pesquisador venezuelano, em 1988, de la cuenca del Maracaibo, de rios, que não do lago de Maracaibo, mas sim de um rio que é tributário do lago de Maracaibo. E o interessante é que a espécie ocorre em la cuenca de Orinoquia e de Amazônia e de Rio Tocantins em Brasil. Aqui há um mapa, há poucos, esses pontos rojos que vêm são poucos, em oeste de Amazônia em Peru, e la cuenca de Tocantins em leste de Brasil, e há um ponto, pero em verdade mais, em la Orinoquia, é uma espécie que está em todas essas áreas, e é interessante porque não há alguma diferenciação morfológica em las poblaciones de Peru, pero não muito se compara a população de Orinoquia com a de Tocantins, que são muito apartadas geograficamente, são muito similares. E não parecem ser distintas da população de Maracaibo, pero há um problema porque não há muito material. O material de Maracaibo está, eu não pude examinar quase só paratipo, então não pude ir à Venezuela quando estava fazendo esse trabalho, né? Então, há essas dúvidas, será que é só uma espécie uma distribuição tão ampla e disjunta, ou há mais de uma espécie? A espécie de Maracaibo é, de fato, a mesma que há em América do Sul cisandina. Desafortunadamente, há pouco material para ter conclusões, pela morfologia não parece indicar muita diferença. Então, isso é bem interessante e misterioso. Em seguida, temos Bricon rubricauda, que é uma espécie que está restrita, a princípio, à cuenca de Magdalena, Cauca e também ao rio Rancheria, aparentemente. O problema é que rubricauda é muito similar a Polylepis.
E se um me pergunta, qual é a diferença entre Polylepis e rubricauda, eu tenho que responder, eu não sei. Eu estava mirando o material de rubricauda há 2 anos, quando fui a uma das ocasiões que estive em Bogotá, na coleção de Nacional, eu vi alguns exemplares, estava mirando com Henry Agudelo, e é impressionante, porque a similaridade é bem grande. Então, isso tem uma coisa que tem que ser estudada, temos para saber se de fato são espécies distintas. Eu pensaria que sim, porque é difícil de conceber uma espécie ocorrendo desde Magdalena até o Rio Tocantins, pero é uma coisa que tem que ser melhor estudada e há necessidade de mais material para hacerlo, né? E o problema é que o material está muito disperso em muitas coleções, então isso faz mais difícil. Em verdade, isso é um tema que é problemático para o gênero Bricon, né? De uma forma geral. Outra foto de Alejandro Linares, desta vez é Bricon Murray. Bricon Murray é uma espécie que muitos em Colômbia, a maioria das pessoas conhece porque é um peixe muito famoso lá, né? De la cuenca de Magdalena, Cauca, pero e também há em Sinú. O que é muito interessante, creio que é o maior Bricon que há na América do Sul transandina, e é uma espécie que é claramente relacionada, pertence a um clado que está em Bricon hilari, Bricon witter, um clado cisandino. Então, é provavelmente a única espécie transandina desse clado. Ou talvez há mais espécies, porque, em verdade, Bricon sinuensis, Bricon murray sinuensis, descrito por Dal do Rio Sinu, que é tratado como uma espécie distinta, pero, em verdade, não sabemos se é realmente distinta ou não de Bricon murray. Então, esta é uma espécie que seria enfim, uma espécie bem interessante do ponto de vista biogeográfico, e claro, é uma espécie das mais importantes para a pesca, né? Porque é uma das maiores que há. E agora temos que falar sobre 2 espécies que são reconhecidas como válidas, mas provavelmente não são de América do Sul, de Colômbia. A primeira é Bricon labiatus, que foi descrita na mesma ocasião, em verdade, ou na verdade não no mesmo artigo, pero também foi descrita por Steinachner como Murray, e foi diagnosticada na época porque tinha este lábio como uma plega labial, uma coisa assim, que é uma coisa um pouco estranha. E há um artigo de um ictiólogo, de um fisiologista, em verdade, alemão, que é Braun, publicado em Amazoniana, em 83, que percebeu que, na verdade, essa característica é uma coisa que ele observava em Bricon que ele chamava bicéfalos pero-amazônicos, que ele criava em Manaus. Essa é uma extensão labial que não só Bricon, outros caraciformes também desenvolvem quando estão em uma situação de hipóxia, quando há pouco oxigênio dissolto em la água. Então, se desenvolvem essa extensão labial, que é reversível, para facilitar, para conseguir obter mais oxigênio na camada superficial da água. Então, Braun, claro, não era um taxônomo, mas pelo percebeu que não fazia sentido que a espécie foi descrita com um caráter que não era, que na verdade não era um caráter que tinha importância real taxonômica. Em minha opinião, depois disso ninguém mais realmente falou sobre labiatus, mas em minha opinião, labiatus é simplesmente um sinônimo de Bricon murray, não creio que é outra coisa. Esse é outro Bricon que é tanto quanto enigmático, que é o Bricon unicolor, também descrito na mesma ocasião que Polylepis por Mosco Morales, foi descrito solo baseado em um exemplar holótipo que está uma coleção meio um pouco obscura de Venezuela, nem sequer sabemos se aún existe. O exemplar, o holotipo foi pescado em um lago de piscicultura, uma laguna de piscicultura. E Mosco Morales menciona que as pessoas da região não conheciam esse peixe. Então, para mim, isso aí é simplesmente um
muy provavelmente é simplesmente um bricon amazônico, que é uma espécie comum de Orinoquia, que foi translocado para Maracaibo e estava lá crescendo. A foto não é boa, pero também eu tenderia a pensar que são simplesmente amazônicos pálidos, só isso. Não creio que seja uma espécie válida tampouco. E agora, movendo-nos para outros grupos, né, de bricon transandinos, há bricon albunos, que é uma espécie muito singular em la região transandina. É um bricon com hocico pontudo e na dentição com dentes bem desenvolvidos, pontudos, né? É claramente um depredador. É um peixe que é endêmico, um bricon relativamente grande, que é endêmico do norte de cuencas de norte de Peru e de Equador e de sul do Equador. E é bem distinto de todos os outros bricons que existem na área. Bricon rene, que é uma espécie bem conhecida em Colômbia, porque é muito bem distribuída, tem uma ampla distribuição, está na cuenca de Cauca, de Magdalena, né? em Rio d'Água, em Rio Patia, em Rio San Juan e outros rios da cuenca do Pacífico colombiano. Como já mencionei, pertence provavelmente a um grupo monofilético em que estão Bricon coxey e Bricon stosmani. Tem a mancha oscura em opérculo e também lá o anel orbital não é cerrado. Pero essa ampla distribuição em muitos rios faz pensar que talvez seja um complexo de espécies, pero isso precisa ser estudado. Temos, como podemos dizer, dois complexos de espécies de bricon, além de todas essas espécies que mais singulares que eu falei, há dois complexos importantes de espécies de bricon transandinos. O primeiro é esses bricon que eu estou falando de Bricon dentex complex, que é um grupo que inclui 7 espécies, que é Bricon dentex, mic, chagrensis, bereae, guatemalenses e lá recentemente descrita costarricenses. Então, esses são bricon que são muito característicos, muito distintos, porque têm uma aleta anal muito longa. Algumas espécies têm tem dimorfismo em la aleta anal. A maioria dos bricons, não todos, têm os pequenos ganchos em la aleta anal e pélvica. Os machos los desarrollam, pero não têm outro dimorfismo sexual, exceto isso. Pero não só as espécies do grupo dentex, pero algumas outras transandinas têm também, às vezes, uma diferença de coloração. Os machos são dimórficos, por lo menos na estação reprodutiva, mas algumas das espécies do complexo dentex têm uma aleta anal bem desarrollada e bem diferente, que é dimórfica também. Então, este é único no gênero. Eles todos têm uma forma de corpo um pouco diferente, porque é muito anguloso, o pedúnculo caudal é bem baixo, pero o corpo anteriormente é alto. Então, têm uma forma de corpo bem singular e algumas coisas de coloração. Então, é um grupo, não é reconhecido como um grupo A1, formalmente, não há filorrênias inclusivas, que incluíram muitas espécies desse grupo, e aí também um problema de revisão taxonômica, porque não se sabe se todas essas espécies são válidas ou se talvez haja hasta mais espécies, né? Simplesmente não se sabe. E é bem distribuído, porque está desde o sul de México, que é onde chega a Bricon guatemalensis, hasta cuencas de norte de Peru, onde chega a Bricon dentex. São as machacas de Costa Rica, de Panamá, que são muito bem apreciadas, né? Algumas das espécies têm uma coisa muito interessante, que na dentição de Bricon dentex, do premaxilar, tem 4 séries de hileras de dentes no premaxilar. Isto é único em la ordem caraciformes. São os peixes que têm mais hileras de dentes entre todos os caraciformes, né? Em lo premaxilar. Isto é bem interessante. Então, o nome dentex é bem aplicado. E para terminar,
sobre os brícons de transandinos e de Mesoamérica, há o que chamo de grupo Atrocaudatus, brícon Atrocaudatus, que inclui, seria o que tem mais espécies nominais, das espécies consideradas válidas hoje, não nominais. Nominais há mais, que estão sinonimizadas. Então, de espécies válidas hoje, há Atrocaudatus, Argenteus, Fowleri, Medemi, Obscurus, Oligolepis, Petrosus e talvez Posade. Nós não temos certeza. Posade pode ser mais similar a Rene também, tampouco. Talvez Rene seja relacionado a esse grupo também, pero todas as espécies de Atrocaudatus, desse grupo Atrocaudatus, tem essa característica que tem só uma mancha numeral e uma mancha no pedúnculo caudal, oscuras. E é bem complexo porque há variação, pero é bem difícil. Eu já examinei muito material, especialmente de Peru e Equador, do complexo Atrocaudatus, e há muita variação porque estão em muitas cuencas independentes, pero é que fazer um estudo muito fino porque não é trivial, é bem complexo, seja como então, eu creio que ainda estamos bem lejos de saber quantas espécies há, de fato, nesse proposto grupo, nesse presunto grupo. Então, as espécies desse grupo estão desde o sul de Costa Rica, onde há Pericon petrosus, que é uma espécie de Costa Rica e Panamá, até o centro de Peru, nas cuencas pacíficas do centro de Peru, em Rio Santa, que é um pouco ao norte de Lima, é onde é o registro mais meridional de Brícon Atrocaudatus. Já falei sobre Enóquilos, que seria uma espécie de um clado de Brícon de leste de Brasil, e Quilobricon é uma espécie de um clado que é um gênero monotípico, pero é muito similar a Brícon Atrocaudatus. A diferença é a dentição, que a dentição é muito similar, em verdade, é muito interessante, porque é uma convergência muito grande com Enóquilos. Tem dentes também que são espatulados, comprimidos lateralmente, e que são numerosos, Provavelmente porque têm uma dieta similar, provavelmente são fitófagos, Isso é o que parece, o que sugere essa dentição, como também Enóquilos. Pero, excepto por la dentição e por pouco por la morfologia da boca, é muito similar a Atrocaudatus. Em verdade, a população, há coisas, eu estou examinando material na coleção de Musmi, em Lima, da Universidade de São Marcos, com uns anos atrás, em companhia de Hernán Ortega, estava examinando e era muito interessante, porque claramente havia Quilobricon deuterodon, Brícon Atrocaudatus, pero havia coisas que pareciam como intermédias. Não é que penso que não é que creio que são híbridos, simplesmente creio que há mais de uma espécie que é talvez não descripta, que é provavelmente que tem uma morfologia intermediária entre Atrocaudatus e Quilobricon. É o que me pareceu à época, em verdade. Essas são observações preliminares, isso precisa ser estudado. Então, claro, e Quilobricon, de fato, na filogenia moleculares, está dentro nesse clado de brícons que, maiormente, que só há espécies transandinas. Então, claramente não é um gênero válido, pero não foi sinonimizado porque há esse problema de Briconide Brícon não ser monofilético. Enfim, para terminar, vamos falar um pouco, então, sobre salminos, Não há salminos, claro, a diversidade é muito menor que em Brícon. Eu revisei os salminos em uma tese de 2006, que por muitos motivos aún não publiquei. E vamos discutir algum desses motivos. Eu só descrevi com meu orientador, com Heraldo Britsky, uma espécie, que é a espécie de São Francisco, salminos franciscanos. Então, formalmente, hoje, em verdade, válidas, hoje são 4 espécies solo de salminos. Pero e uma quinta a ser validada.
Bem, eu não publiquei minha tese. É claro que as pessoas não vão esperar eu publicar as coisas antes de seguir trabalhando com o grupo. Então, alguns trabalhos de filogênias moleculares de salminos, esses são os trabalhos mais recentes por um grupo da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, Machado et al., 2018. É interessante porque essa filogenia molecular, salminos, uma das populações, da coisa que chamamos salminos iquitenses, seriam duas espécies, que então haveria pelo menos 6 espécies de salminos, em verdade mais, né? Em verdade mais, porque há outras coisas que já vamos falar. Mas vamos falar sobre as espécies uma por uma, que isso é mais fácil, né? Então, aqui é Salminos afines. Esta é uma espécie que, claro, que os colombianos la conhecem bem, porque é a grande dourada do Rio Magdalena e Cauca. Também há em Rio Rancheria. E Sinu também, agora. No Rio Sinu também há. Los grandes salminos, né, que ele tem essa característica, que é essa faixa oscura pós-orbital, recta, bem característica. Essa é outra foto de Alejandro Linares, por exemplo. E afines, muitas vezes, foi mal identificado como ocorrendo na cuenca de Orinoquia e cuenca de Amazônia, mas não há afines nessas cuencas. Em verdade, todos estes são identificações incorretas de uns salminos que salminos iquitenses, que é uma espécie que necessita ser revalidada, que iremos falar agora sobre ela. Já iremos falar sobre ela. Salminos brasilienses, que é o lodourado lá, mais famosa espécie de dourado, né? Mais famosa porque é uma espécie amplamente distribuída em cuenca platina, em Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E também há uma porção da cuenca de Madeira, Mamoré, em Bolívia, hasta Peru. Também há salminos brasileiros, é uma população disjunta. E os salminos, que é a maior espécie, junto com os salminos de São Francisco, um peixe que chega a 1 metro, mais de 1 metro de comprimento, 30 quilos, das maiores exemplares fêmeas. E o que é muito interessante é que já muitos estudos, começando com Rosso em 2002, esse é um trabalho mais recente de Rosso, em 2017, pelo também os trabalhos de Machado, mostram que há 2 grupos genéticos de brasilienses, bem distintos. Então, supostamente, são 2 espécies diferentes. Pero morfologicamente, quando eu examinei em 2006, eu percebi que havia uma certa variação morfológica, mas eu não conseguia fixar, era difícil de entender o que passava. Talvez seja relacionado ao fato de haver 2 espécies, mas tenho que reexaminar todo, não é? E há 14, 16 anos já, 14 anos, não tanto, pelo menos. Não pude examinar o material por outros projetos, né? Então, mas de qualquer forma, se sendo 2 espécies, a diagnose morfológica não é simples, não é trivial, são espécies crípticas. Mas ainda aún tem que ser reexaminado isso. Mas é por isso que não publiquei hasta agora minha tese, porque na verdade a evidência molecular aponta coisas que mostram que é mais complexo que a morfologia parecia indicar. Pero essa é uma espécie que não há problema nenhum, era bem fácil de diagnosticar, e portanto, já está descrito, que é salminos franciscanos, que é um dourado bem grande, que é endêmico da cuenca de São Francisco, em Brasil, só há nessa região, não em nenhum lugar mais. E é bem grande, é tão grande quanto o brasileiro, chega a 1 metro e 30 quilos, os maiores exemplares. Então, é um dos maiores caraciformes de todos, em verdade, e né, solo las gamitanas, lo grande, e também los óperas aimara, e acá em América do Sul são quase tão grandes quanto, ou tão grandes quanto.
E este é Salmenos equitensis. Salmenos equitensis, em verdade, ainda não é um nome que tem que ser revalidado, porque esta é uma espécie que foi descrita como Holobricon equitensis por Nakashima. Nakashima é um engenheiro de pesca peruano, de origem japonesa, claro, que descreveu em 1841, pelo 1941, essa espécie, pero sem saber, sem sequer saber que eram salminos, né? Então, o que em Brasil dizemos atirou no que não viu. Então, foi por pura sorte que aí descrito, pero o nome é válido, né? O nome é válido para a espécie de salminos que há em Cuenca de Amazônia. É uma espécie que é similar a salminos afins, tem a faixa oscura pós-orbital e aí outras similaridades, mas tem umas diferenças principalmente em la aleta anal, é interessante. Então, e não se queda tão grande, e é uma espécie que está em Cuenca de Orinoquia e a Amazônia, principalmente no oeste da Amazônia, pero também na Cuenca do Rio Tocantins, em Brasil, e Cuenca do Rio Branco, tributário do Rio Negro, em Roraima, em Brasil também há. Tem uma distribuição bem disjunta, bem interessante. A população de Tocantins é um pouco diferente morfologicamente, há diferenças em altura do corpo, de escamas, é uma coisa que eu verifiquei em miteses, e a diferença molecular é bem grande, então vocês as que tudo indicam uma espécie distinta e nova. E para terminar, Salmenos hilari, que é uma espécie que também foi muito citada para a Amazônia e Orinoquia, pero incorrectamente, em verdade, todos os registros de hilari na literatura de Amazônia e Orinoquia são, em verdade, equitenses, não são. Hilari é uma espécie que só ocorre na cuenca de Rio Paraná, em Brasil, chega a Paraguai e Argentina também, e a cuenca de Rio São Francisco, e também em Brasil, e uma cuenca aislada do nordeste do Brasil, que é a cuenca do Rio Jaguaribe, em Ceará, no Brasil. Então, é uma espécie que só está nessa região, né? É bem diferente bem diferente. Todos os salminos são similares, mas há diferenças em conteúdos, de escamas, nos detalhes de coloração. Se você mira, é um peixe bem branco, né? Em Brasil, um dos nomes comuns é dourado branco, que é uma coisa, é um oxímoro, né? Porque é dourado e branco, mas é um peixe dourado que não é dourado, é branco. É pequeno, né? É muito menor que o dos salminos brasileiros. Bem, esta foi a minha charla, né? Muitas graças por assistir, e agora estou as questões, qualquer questão que vocês tenham, eu estou aqui para responder. Muito obrigado. Muitas graças. Muchas gracias, profesor Flavio. Sí, hay varias preguntas. Vamos a dar inicio a las preguntas de las personas que están dentro.